Boa tarde a todos e todas. É com alegria aqui que a gente vai dar início à nossa formação de hoje, né? A nossa segunda edição extra aqui do Programa de Aceleração de Resultados Enem 2020, com a nossa formação dos professores. Eu já vi aqui que tem o pessoal do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, Varginha, Águas Claras. Lá do Rio de Janeiro está o pessoal da Barra e da Tijuca aqui marcando presença também. O pessoal de Teresina, Maceió, Dom Silvério. Tá vendo aqui, o pessoal tá bem animado já mandando aqui as participações no chat. A gente tem Aracati aqui participando também. Deixa eu ver quem mais que está chegando. Belém do Pará, então seja bem-vindo, pessoal aí de Nazaré. Terra Vermelha também está aqui com a gente. Diocesano de Uberaba também está aqui. Eu acho que a gente está com o pessoal, praticamente toda a nossa rede aqui. Já está chegando aí nos 400 participantes. Então acho que vai ser uma live bem animada, bem divertida. E vocês vão poder utilizar, gente, o nosso chat aí de perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas para o Rodrigo, que vai estar com a gente hoje aqui, vocês vão poder ficar à vontade nesse sentido. É só mandar a pergunta ali no chat que a gente vai respondendo. Junto aqui comigo está minha colega, a Marcela Paolis, nossa analista de ciências humanas. O Rodrigo também está aqui comigo, que é o Rodrigo, que é o nosso analista dos anos finais. Eles também vão estar ajudando aí a responder as perguntas do chat. Então, vocês vão poder interagir bastante aí através da plataforma. Estou vendo bastante gente aqui de Tijuca, Terra Vermelha, Nazaré. O pessoal veio em peso aqui com acompanhar a gente. Penha também tem bastante gente. Montes Claros também está aqui, né? O pessoal de Minas Gerais sempre marcando presença aqui nas nossas lives. Tem aqui professor já de Química também marcando presença. O pessoal de Ciências da Natureza sempre participativo aí quando a gente vai falar de estatística, de dados. O pessoal de Surubim também está aqui com a gente. São Luís. A gente está aqui hoje com Pio XII, Pio X também marcando presença, então a gente está aqui com um grande número de escolas, né? Para iniciar a nossa formação, gente, a gente, como de costume, vai fazer a nossa reflexão inicial, né? A nossa reflexão do dia. Então, a nossa reflexão do dia hoje, tirada do nosso calendário religioso marista, ela traz uma reflexão muito importante, acho que, sobre o momento que a gente está vivendo, né? É uma fala do Papa Francisco, que o calendário marista traz para a nossa reflexão do dia, e o nosso Papa fala: eu sempre disse que fazer muros não é uma solução. Já vimos um cair no século passado, não resolve nada. Devemos fazer pontes, mas as pontes se fazem com inteligência, com diálogo e com interação. Né? Então, que essas palavras do Papa Francisco nos inspirem a construir pontes, né? E que a gente ensine os nossos estudantes também a serem construtores de pontes, aí sejam portadores da diplomacia, do diálogo, né? A gente está num momento assim que o nosso país está cada vez mais polarizado, parece que as pessoas perderam a capacidade do diálogo, às vezes não se propõe a dialogar, né? Mas que a gente possa aí, através da educação, mostrar que a inteligência, o diálogo, a interação e pode unir as pessoas na diferença, né? E essa diversidade que a diferença traz pode fazer com que a gente avance, não retroceda, né? Na hostilidade, na falta de humanidade, na falta de aceitação do outro. Então, que a gente possa, aí, através da educação, construir muitas pontes, né? E eu acho que o programa de aceleração de resultados fez muito isso. Assim, a gente construiu pontes entre os dados, a estatística, a gestão de sala de aula, o desenvolvimento dos nossos colégios, dos nossos estudantes. Então, a gente se propôs a construir uma ponte aí entre essa área dos dados e a área pedagógica, e a gente com certeza vai avançar muito através disso, e que outras pontes possam ser construídas aí também. Então, como eu falei, gente, a gente está hoje aqui com o Rodrigo, da FTD. O Rodrigo da FTD, gente, que vai estar com a gente hoje aqui, ele é professor de História, mestre em Educação e Currículo pela PUC São Paulo, especialização em Altas Habilidades e Superdotação pela Unesp. Ele trabalhou no Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão da Prefeitura Municipal de São Paulo e atualmente ele é coordenador da área de avaliação educacional da editora FTD. O Rodrigo esteve com a gente aqui nas formações do programa de aceleração
com a equipe técnica dos nossos colégios. É com muita alegria que a gente traz ele hoje aqui para dialogar também com os nossos professores. Então, Rodrigo, seja bem-vindo aqui, a FTD Maria, então sinta-se em casa, sinta-se parte da nossa família também. É um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, Matheus. Todo mundo me ouve? Acho que sim, né? Então, sim, Rodrigo, o pessoal já está ouvindo. Vamos lá, então. Quero agradecer, cumprimentá-los também e parabenizá-los pelo Programa de Aceleração de Resultados. É uma iniciativa bem significativa, né, para a gente poder falar de um assunto que parece tão complexo, mas na verdade não é tanto, né? E eu vou compartilhar aqui minha tela. Por favor, fiquem à vontade para questionar, para perguntar. Eu acho que o conhecimento, ele se faz assim, desta maneira, né? Através do diálogo e dessas trocas de experiências. Eu vou compartilhar aqui. E aí a gente vai conversando, tá bom? Todo mundo está enxergando a minha tela? Certinho, Matheus? Sim, Rodrigo, a gente já está carregando aí a apresentação pessoal e acho que daqui a pouquinho ele já deve estar vendo também. Aqui já foi. Bom, todo mundo já tá enxergando? Aqui já aparece para mim. Já, tranquilo. A gente vai conversar hoje sobre essa questão dos dados, né, que o Matheus trouxe aí uma informação bastante precisa e importante. A gente vai olhar para para todos estes dados que a gente tem, dados de avaliação, e neste caso especificamente sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vai entender esse processo de transformar esse dado numa informação qualificada, né, e dar a intencionalidade para o nosso planejamento, o nosso plano de ação, que é algo que você já vem fazendo na província. Eu entendo que talvez eu traga um ponto ou outro e a gente vai aí construindo junto esse momento. E eu acho que é interessante vocês compartilharem depois as práticas também, quando for aberto, vão colocando aí no chat. E pode ser que eu não traga aí muitas novidades, né? Mas acho que sempre tem um ponto aí. Meu objetivo, então, é falar um pouco desses dados, desse exame oficial, dessa ferramenta de dados históricos, né, que eu coloco aqui, de interpretação e análise pedagógica dos dados, desses relatórios, como que eu utilizo esses relatórios com foco na aprendizagem dos estudantes, a serviço da aprendizagem, e os relatórios que eu considero, né, que a gente considera na área de avaliação, que são mais estratégicos neste sentido, para a gente poder pensar tanto em relação, não é, às outras escolas e principalmente em relação às aprendizagens dos estudantes. O que olhando para todos esses elementos, e quando eu digo elementos, não é só a prova em si, nem os dados que estão nos relatórios, mas é como que a gente pensa um pouco essa avaliação externa em larga escala, que tem uma matriz de referência por trás. Como documento orientador, que eu gosto muito, né, historiador que sou, não abro mão desses documentos, esses subsídios, eu vou compartilhar depois dessa apresentação com vocês. Então, tem alguns estudos que a gente endereça às escolas. Aqui tem o estudo dirigido que eu vou abrir para vocês conhecerem. O que é isso, então? A gente, quando encaminha para a escola, né, quando a escola ela vai fazer a navegação instrucional, quando vocês têm que selecionar anualmente os concorrentes, realizar alguma alteração, né, ou manter o estudo que a gente chama, que é esse, né, momento prévio para os dados serem embarcados na plataforma, a gente encaminha este tutorial. Então, aqui a gente divide por nível de estudo. Então, só para vocês entenderem um pouco, eu tenho aqui os níveis, os objetivos e aqui os gráficos que a gente entende como relatórios na plataforma, né? Então, a gente entende a situação da escola em relação às demais, que é o nível 1, e a gente pensa em todos aqueles gráficos de classificação, evolução, de desempenho, distribuição do percentual de acertos e o perfil, até entender as prioridades da escola e projetar melhorias, tá? E aí eu digo que anterior, inclusive, ao nível 4, que é quando a gente olha para módulo SISU, é uma plataforma que conversa, dialoga com o Enem e com essa questão, né, dos vestibulares, das federais e etc., mas eu considero aqui o nível 3 bastante relevante
para o trabalho do professor e do coordenador pedagógico na escola, que é quando a gente olha para as prioridades que são elencadas, evolução das prioridades, e o simulador, que é um relatório que eu gosto bastante, tá? Junto com o gráfico com o relatório de prioridades, que para mim é um dos mais importantes. Então, depois, né, vocês receberão esse material, muitos já receberam, quanto do estudo, e aqui tem um passo a passo. Então, a gente tenta também trazer todo esse subsídio, né, esse repertório, para que vocês se orientem em relação a esses gráficos, que a princípio, pelo que a gente vai coletando de dados, essa plataforma ela assusta um pouco. Eu digo que é um trabalho de BI, de Business Intelligence, né, e hoje a gente na escola faz muito isso, a gente pega todos esses dados, né, a avaliação ela permeia todas as relações, digo que inclusive humanas, na escola ainda mais. A gente não tem como tirar a subjetividade dessas relações, mas com a avaliação a gente minimiza, a gente consegue, né, trazer ali objetivos gerais, específicos, a gente consegue utilizar esse instrumento, né, esses instrumentos, esse processo, conceito que a gente chama de avaliação, a serviço aí de toda a aprendizagem, né, trazendo a intenção. Um outro ponto que eu destaco aqui é a matriz de referência do Enem, então eu linkei o site do INEP. Essa matriz ela será revista, né? Nós temos aí a promessa do Enem seriado, o ajuste de acordo com o novo ensino médio, a BNCC, mas por enquanto nós temos como subsídio, como material para a construção dos itens, né? A gente chama um termo técnico de construto, né? Que são as questões, a matriz de referência. Então, a matriz ela me traz eixos cognitivos, são esses 5 eixos cognitivos transversais a todas as áreas do conhecimento. E aí nós temos a prova dividida da seguinte maneira, nós temos as 4 áreas do conhecimento, LCT, linguagens e códigos, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias. Cada uma dessas áreas com 30 habilidades distribuídas, e essas habilidades aí, elas serão responsáveis pelo tal do descritor no item que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu quero só mostrar a matriz. Então, tudo que é exigido de cognição, de operação mental do estudante está nessa matriz, tá? Então, aqui, ó, reconhecer, analisar, tudo que é comando que eu peço para esse aluno executar. E nós temos também a parte da redação, né? A redação, ela foge aqui desse escopo das habilidades, ela tem lá as competências e habilidades específicas, mas a redação, a diferença é que não tem a correção pela teoria de resposta ao item, a TRI. Então, é uma outra modelagem de correção, tá? E eu vou explicar para vocês no decorrer desse nosso momento aqui. No anexo da matriz, que é importante também, a gente tem os objetos de conhecimento, que são associados a essa matriz, que é o tal do conteúdo, né? Então, observem o quanto é importante eu pensar, hoje em dia, né, mais do que nunca, depois da BNCC e de toda essa reforma na educacional, eu olhar para BNCC, que é um recorte, né, é um recorte do currículo, mas eu pensar no currículo com essa dimensão de competência, de habilidade, não mais só o objeto, né, não o objeto e o seu contexto, mas sim o que eu exijo desse aluno também cognitivamente, tá? E aqui tem todos esses objetos listados. A gente, quando fala do Enem, é uma prova terminal, digamos assim, né? Tanto que o INEP, né, ele costuma classificar como avaliação educacional o SAEB, que é a avaliação SAEB, e o Enem de exame, né? Exame, enfim, esse simulado aí, simulado não, desculpem, o exame, porque é um exame para certificar, para dar conta, né, de entender se esse aluno, ele desenvolveu, né, consolidou essas competências e habilidades ao longo de toda a educação básica dele, tanto em relação às habilidades, quanto em relação a estes objetos que estão listados aqui por área do conhecimento. Acho que é um exercício que vale muito a pena, tá? Porque a gente entende os recortes a partir dos objetos, que é algo que a plataforma traz e eu vou mostrar para vocês também. Depois eu tenho um dado aqui que eu gosto muito de explorar, que são os resultados do Enem 2019. Como a gente está falando de uma plataforma, né, de uma ferramenta que faz a análise, todo esse BI em cima dos dados do Enem, nada mais justo do que olhar para esses resultados do Enem de 2019, no qual eu tive a maior taxa, né, nós tivemos a maior taxa de participação da história, e de participação, né, em relação aos presentes, com 5 milhões de inscritos.
E aqui, né, tem os dados segmentados e divididos, então a participação, aqui os custos, as eliminações. Então, quando eu digo dado, né, a gente vai se repertoriando desses dados e tudo faz parte, né, principalmente no módulo Enem, nessa plataforma, para a gente entender de onde é que vem essas questões, porque tem um gráfico de prioridades, o algoritmo ele calcula sempre o que impactou negativamente em relação às minhas escolas concorrentes que eu listei ali no estudo, por exemplo. E para eu entender isso, ou mesmo a distribuição das proficiências, é importante que eu entenda o comportamento na prova, tá? Vai ter um momento ali que eu vou falar de mínimo e máximo. Por que que, né, por que que eu não zero uma prova do Enem? Por que que eu tenho que olhar para esse ponto mínimo? O mínimo é o quanto, né, mínimo de proficiência, digamos, né, de valor foi atribuído a essa área ali, ciências humanas, a essa prova, e o máximo, enfim. Aqui a gente tem a redação, pensando agora especificamente em redação, que é um outro parênteses que eu abro. Então, é importante a gente entender, olhem só esse dado, 143 mil estudantes zeraram a redação, né? Desses, e 53 obtiveram a nota máxima. Quando eu olho para 53, dentro daquele universo, né, de 3 milhões ali de estudantes que realizaram o exame, é muito pouco. E eu vejo, assim, o quanto a redação, ao longo de todos esses anos, olhando para esse histórico aí de 2009 até agora, o quanto ela ganhou peso em relação à nota final, essa média dos estudantes, tá? Então, a redação tem sido aí o fiel da balança, eu costumo dizer, porque ela determina, muitas vezes, a entrada nos cursos mais concorridos, e redação é a única nota que vai de 0 a 1000, que eu posso zerar ou que eu posso tirar 1000. São 5 competências, com distribuição do 1000 nessas 5 competências, então são 200 pontos para cada uma delas. Olhem só o tanto de redação em branco, de fuga ao tema, de cópia de texto motivador, e tem outros aqui. Então, né, na área de avaliação dos simulados que os colégios participam, a gente recebe muito pedido de revisão de nota de redação, e a gente olha ali, tem cópia de texto motivador, que é o mais recorrente. Então, o simulado ele é importante justamente para isso, para ambientar, contextualizar esse estudante. Olha só a nota média de proficiência na redação, 592,9, tá? Considerando todos esses participantes aqui na aplicação regular. Olha só linguagens, códigos e suas tecnologias, 520. Quando eu falo do máximo, né, correção pela TRI, a proficiência máxima em linguagens, códigos e suas tecnologias foi 801,7. Então, eu posso dizer que em 2019, o máximo foi 801,7. Um estudante que acertou tudo, que teve lá toda a sua coerência registrada, ele tirou 801,7. 322, oi? Você podia dar um zoom nas telas para o pessoal Claro, enxergar um claro. pouquinho melhor? Estão pedindo para dar um zoom aí nas imagens. Obrigado. Desculpa, imagina. Então, aqui, só voltando na redação, né, a proficiência média de 592,9. E aqui, a gente tem linguagens, né, LCT, 520,9, o máximo foi 801,7 e o mínimo 322. Então, o estudante que zerou, não acertou uma ali, ele tirou 322, porque é o mínimo que o meu item está calibrado para avaliar. Então, não existe a nota 0 na TRI, é o mínimo que aquela minha prova consegue avaliar. Então, aqui a gente tem matemática e suas tecnologias com 523, né? A proficiência máxima em matemática foi maior que de LCT, né? E a mínima ali foi um pouco maior. A gente tem depois ciências humanas, 508, isso de média geral, o máximo 835 e o mínimo 315, e ciências da natureza, 477,8, né, com proficiência máxima de 860 e a mínima de 327. Ciências da natureza, ainda quando a gente olha, né, para os nossos simulados, quando a gente faz esse trabalho interno, a gente nota que há uma fragilidade geral, né, e é um dado confirmado aí pelo Enem, por esse relatório compartilhado, né. Então, quando a gente olha assim para as 4 áreas, ciências da natureza é o que eu tenho a menor proficiência média, né, é um ponto também que eu posso trabalhar, é um ponto que eu posso, né, me enxergar em ciências da natureza em relação a esse geral, quando eu olho para uma ferramenta como o módulo Enem, e entender como eu estou em relação
a esta área. Já é um ponto que, se eu tenho que fazer um recorte, eu já posso olhar. Se eu estou pensando ali em classificação, aprovação e etc. Tá, então são esses aí os documentos que a gente, né, que eu usei para fazer, né, montar, fazer esse estudo, que subsidia todo o trabalho por trás também nessa avaliação externa. Como reflexão inicial aqui também, eu vou trazer todos os documentos ali, né, eu já trouxe alguns, mais outros documentos, mais alguns que subsidiam aí também as nossas análises. É imprescindível eu olhar também hoje em dia para a Base Nacional Comum Curricular, quando eu olho, por exemplo, para ensino fundamental, e ensino médio também, eu tenho uma progressão, pensando em competências e habilidades, eu tenho uma progressão vertical e outra horizontal. Então, eu tenho, com diferenças entre as áreas, mas eu consigo olhar, por exemplo, quanto esta habilidade, né, essa cognição, essa operação mental, ela evolui dentro de um mesmo ano e ao longo dos anos também, até eu chegar na consolidação ali no ensino médio, né, a suposta consolidação. A matriz de referência, que é do ensino médio, que norteia ainda o nosso trabalho, a produção desse exame ENEM, né, do exame oficial. A taxonomia de Bloom revisada, eu trago aqui também para lembrar da complexidade, né, desses níveis que a gente vai percorrendo. E aí tem todo um estudo, um outro documento que eu vou mostrar para vocês, do módulo ENEM, dessa ferramenta, que nos auxilia também a olhar e enxergar isso, colocar a taxonomia dentro de um plano de ação, né, a favor desse meu planejamento, dentro do planejamento que se desdobra em um plano de ação. Então, eu vou ali, ó, recordar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, né? Então, por exemplo, eu não crio eu tenho uma limitação por conta desse instrumento também, né? Então, o que está relacionado a esta cognição aqui do criar e as suas correlações, eu não tenho numa prova, porque a prova me limita numa avaliação externa. Então, tem algo ali que eu vou, né? Tem verbos ali, comandos que eu vou utilizar e outros não. E quando a gente olha para uma escala de Enem, quando eu falo assim para o item, o mínimo que meu item avalia é isso, ele vale tanto, eu estou olhando para essa taxonomia também e o comportamento dos alunos frente a isso. Então, quando a gente faz a pré-testagem, a gente tem um ponto de partida. Eu entendo, por exemplo, neurocientificamente, que recordar, ele tem um valor, que recordar é menos complexo do que avaliar, do que analisar, né? Então, tudo isso é usado como parâmetro para a gente pensar na dificuldade, né, dessas questões, que são distribuídas entre fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. Esse guia de elaboração e revisão de itens, ele é muito bom, também é um guia aí feito, produzido pelo INEP, está também disponível, é um guia que traz elementos para a gente pensar. Então o INEP, se a gente olha também, ele sempre teve essa preocupação de contextualizar muito o professor, as escolas, né, a respeito desse exame, do que ele é, né. E o item aqui, que eu trago esses elementos para a gente pensar um pouco nessa construção do item, né? O item, ele tem que ter um texto base, né? Então o item, ele tem que seguir exatamente esse padrão, por isso que a gente fala que ele é um construto, esse termo técnico. Eu tenho o texto base, né? Então o texto base vai dar os elementos para esse estudante ele pensar, o enunciado, né, que vai me trazer ali o que é pedido quando a gente fala do descritor, quando traz o comando, as alternativas, tá? E aí essas alternativas eu divido entre o gabarito, que é a alternativa correta, e só pode ser uma, e os distratores. Por que eu chamo de distratores? Distrator, né, é um termo que a gente associa àquela distração, o aluno que distrai o aluno, né? Então tira o aluno desse caminho certo, mas não está totalmente errada. O distrator, ele fornece pistas para a gente pensar em como é que o estudante ele elaborou, né, esse pensamento, esse raciocínio, e aí o professor pode intervir. Eu digo muitas vezes que a gente faz trabalhos, né, alguns trabalhos mais precisos em cima do distrator, do que ele assinalou errado, do que às vezes olhando só para o quanto que eu tive de acertos no gabarito, né? Então, quando eu quero pensar na especificidade ali do estudante, ou até de uma turma, eu olho ali para o distrator mais destacado, por exemplo, mais apontado, né? Então, a gente segue toda essa estrutura. Produzir um item é algo extremamente complexo, né? Tem o nosso banco aí, por exemplo, o Banco Nacional de Itens do INEP ainda não é um banco aberto, porque a gente não tem
uma quantidade suficiente de questões para a gente poder abrir para o público e não correr o risco de comprometer a prova, enfim, né? Então tem todas essas métricas e a gente tem que seguir o passo a passo para a construção do item. Aqui novamente a matriz, né, que eu deixei para subsidiar para a gente pensar nela de novo, porque a matriz vai me trazer os elementos para eu pensar ali nos itens também, objeto, contexto que vem ali, né, no meu texto base, por exemplo, o enunciado, que é a habilidade que está ali posta no enunciado e etc. Para vocês terem uma ideia, tem a questão ali do paralelismo, né, enfim, a gente tem até que pensar o quanto, né, de texto a gente tem, ele não pode destoar, né? Geralmente todo mundo que foi né, nós que fomos todos estudantes em algum momento, a gente olha às vezes, essa questão aqui está muito curta, né? Sabe esses esquemas, esses mecanismos mentais? Eu vou desconsiderar essa, ou essas impossíveis eu descarto todas. Não pode ter a palavrinha não no sentido da contrariedade para confundir, né? Então não existe pegadinha num item, por exemplo. Então é toda essa complexidade. E aí eu falo para vocês, temos só itens bons no Enem? Não. Não temos só itens bons, nem no Enem, nem na prova SAEB, né? A gente olha aí nos simulados, às vezes tem um conteúdo, um objeto previsto lá na segunda série do médio, aí a gente antecipa isso em algum simulado, mas o item ele tem que dar condições do aluno pensar, né, sobre, né, dele conseguir fazer essa relação, porque e terceira série a gente entende que, né, o aluno já está terminando a educação básica, ele já tem todos, né, deveria ter todo esse repertório aí, lançar mão dessas ferramentas para pensar. Mas quando a gente pensa em simulados para a primeira e segunda série do médio, a gente tem que flexibilizar, né? E a gente tem que entender se o que a gente está fornecendo de elemento para esse estudante pensar, se é crível para ele conseguir chegar numa resposta, por exemplo. Aqui é uma curva característica do item, tá? Então, o item ele é pré-testado, tem toda aí uma questão, né, de elaboração, a gente elabora, a gente pré-testa, usa TCT para isso, até entendemos o que é esse item que pode ir, né, para a prova, e depois a gente recolhe essa prova e o software lá, né, da TRI, que são alguns que a gente tem, que faz essa correção, né, e entende esses pontos e a tal da coerência pedagógica. Então, essa é a curva característica de um item. Entendeu-se aqui no Brasil que a média seria 500, né? Então, a gente tem a média 500, que foi uma decisão do MEC, a prova SAEB é 250, por exemplo, de média, e dizia o padrão do Enem, a gente vai de 100 em 100, tá? Aqui é um item que tem esta curva aqui, que a gente chama de curva característica, e a gente tem esses 3 parâmetros. O parâmetro Azinho, que é o alfa, é o índice de discriminação. Toda vez que eu olho, que é o ponto de virada da curva, eu entendo né, se esse item ele é um bom item, se ele discrimina, né, se ele separa os alunos que sabem daqueles que não sabem. Então, via de regra, por que eu preciso saber disso? Porque às vezes eu estou lá na ferramenta, olhando, eu vou para a questão, vou mostrar para vocês, eu tenho um item. Pode ser que esse item seja um item frágil também, que teve um problema na construção, na elaboração dele, e é um item que não discrimina bem. Então, é algo que também eu não tenho que perder tanto tempo, né? Não vai me trazer tantas respostas. De repente, ele focou muito mais num objeto ali, num assunto muito específico, e não vai me trazer muitas respostas para eu pensar, por exemplo, na habilidade, nos outros elementos aí destacados, né, que a gente falou até agora. Então, esse A, né, quanto mais ele curva aqui, né, significa que ele separa. Olhem só esse participante que está aqui, né? Então, esse participante, ele tem uma proficiência entre 600 e 700, e tem um outro item aqui, uma outra letra, que é o Bzinho. Esse B é a proficiência, tá? Então, o que isso significa? Significa que eu estou chegando aqui, né, no ponto da curva da virada, então estudantes, a partir desse Bzinho aqui, que está entre 560 e 600, eles têm, olha aqui, a probabilidade de acerto, mais quase 60% ali de acerto. Então, é o ponto que começa a virar.
Por que que isso é importante? Essa é uma curva perfeita, é o que a gente chama de item âncora, é aquele que vai me dar o passo a passo, né? Aquele que eu vou colocar na escala para a TRI poder corrigir. Então, o item âncora, ele é aquele bom que separa quem sabe de quem não sabe, e aí eu posso confiar que esse item, né, estudantes com uma proficiência acima de 600, têm uma chance muito alta de acertar. Tá? Olhem só um estudante com uma proficiência 300, né? Ele tem menos de 20%, é um índice bom também, que é o nosso Czinho aqui, que a gente chama de acerto ao acaso. Então, eu sempre tenho que ter um acerto ao acaso menos, né, menor que 20%, né, e esse item, para ser âncora, ele tem que ter um B aqui, entre ali, né, na casa dos 60%, tá? Né, com essa curva aqui, né, perto, né, no ponto de virada do Azinho ali. Por que que isso é importante? Eu trago aqui esses itens para a gente pensar em ancoragem. O que que é ancoragem? Muitas vezes, as nossas provas da FTD, por exemplo, as provas online da FTD, elas são todas calibradas. O que que isso significa? Cada item da prova, eles têm um valor da prova online. Então, eu sei quanto vale cada um dos parâmetros A, B e C. Por isso que quando o estudante termina a prova online, ele já recebe essa nota dele TRI. Rodrigo. Oi. E aí, sobre essa questão dos parâmetros, né, a gente tem aqui a pergunta do professor Antônio Salvador, que faz exatamente esse questionamento, né? Se esses parâmetros A, B e C, eles são determinados durante a correção da prova ou pré-teste dela, né? Na etapa ali de calibragem. Então, aí já aproveitando, a gente está falando sobre os parâmetros, né? Tem essa pergunta aqui do professor. Muito boa. A gente faz antes, né? A gente tem que fazer a pré-testagem antes de alguns itens, mas não de todos. Mas no caso de uma prova online, que é um outro ambiente, é um outro formato de entrega, a gente entende que temos que calibrar tudo. Então a gente já entrega tudo calibrado, né? Agora a nossa prova aqui é impressa, por exemplo, a física. A gente chegou num cálculo, né, que é estabelecido que 20% de todos os itens de cada uma das provas tem que ser calibrados e esses 20% são distribuídos na escala. O restante não precisa estar calibrado. A gente pode calibrar a posteriori, que é o que a gente fala. Então, depois, quando a gente recebe todos os cartões resposta, né, de toda a população, a gente faz roda TRI e a TRI me entrega os outros parâmetros, mas eu tenho que garantir 20% de itens já calibrados, né, que eu posso fazer isso na pré-testagem, por exemplo. Então, o que é ancoragem? Ancoragem é posicionar cada um desses itens na prova. Então, olha aqui essa prova, eu tenho 5 itens, meu gabarito são todos A, e eu vou olhar para a porcentagem de acerto, né? Então, o item 1, 14% acertou, o 2 também, o 3, 33, 29 e o 5, 100%. Quando eu olho 100% de acerto num item, eu já tenho que desconfiar, porque é um item muito fácil. Se eu não tive nenhuma resposta, né, em algum distrator, significa que todos os alunos já são atraídos para o gabarito. Tem alguma fragilidade nesse construto, isso acontece e não é pouco. Então, olha esse item aqui, eu descarto esse item? Eu já descarto. Olha o zero dele aqui, né, que eu coloquei, o índice de discriminação. O índice de discriminação dele é baixo, né, aqui. Quando eu olho para o meu item 1, é um item que eu não tive alternativas descartadas pelos estudantes, eles não descartaram, né? E o que que é alternativas descartadas? Que teve ali uma boa distribuição, né? O estudante ele não vai aliar essa é impossível, essa nunca vai poder acontecer, né? Sabe aquelas respostas impossíveis? Eu estou falando de banana e ali está porque é maçã, não é. Então não existe, né? Então a gente pensa, olha, tem um equilíbrio aí, ok, então tá boa, né? Aqui no último, no 5, que todo mundo acertou, eu descarto a B, a C, a D e a E, que meu gabarito é A, né? A única que eu descarto tudo. Distrato mais assinalado na 1 é o distrator D, por exemplo, tá? Então eu tenho que olhar e entender isso também. A gente vai muito para distrator. Eu vejo o índice de discriminação é baixo. Se o meu índice de discriminação é baixo, eu posso ter esse acerto aqui, né, no 1, nessa coluna, ali embaixo no sim D, o índice de discriminação baixo, mas não é um item bom, né? É aquele que eu descarto, porque também tem alguma falha, né?
por mais que ele esteja alinhado ali, a distribuição não teve alternativa descartada, mas eu tive uma atração nesse D, e aí eu tenho que entender, né, se é uma falha, e aqui se ele foi descartado é porque é uma falha, e ele também não discriminou aluno que sabe do que não sabe, né? Então a gente olha, né, por que isso é importante? Porque aqui, né, os outros eu mantenho e descartei esses dois. Então eu tenho sempre que ter, né, este equilíbrio entre o nível de dificuldade, eu tenho que ter item difícil, médio, né, e fácil. E aí eu vou dosando isso ao longo da escala, né? Que eu vou mostrar para vocês, até vou adiantar aqui um pouco, né? Quando eu digo escala, o que que é? Tá vendo isso aqui, ó? Eu tenho os itens e a posição na escala, ó. Então, esta posição é a leitura que a teoria de resposta ao item ela faz. Eu tenho o meu item 7 na prova, que na escala dos parâmetros ali, né, na escala de proficiência, ele é o primeiro, ele vale 219,2. O meu item 13, ele vem na sequência. O meu item 16 da prova, ele vale, né, que ele tem a posição 44 na escala, ele tem 700, ele vale 745. Então, o que a gente pode afirmar? Essa prova, digamos que seja aí de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, eu sei que o mínimo dela é 219, para quem não acertar nenhuma, e o máximo dela, aquele estudante que tiver toda esta coerência aqui do posicionamento, ele vai tirar 745. Quando os alunos são, entre aspas, prejudicados em relação a esta correção pela TRI? Quando um aluno ele acerta, por exemplo, este item 44, que vale 745, esse 709, e ele erra o de 219. Então, a TRI entende, opa, ele chutou os itens mais difíceis, porque se ele errou o primeiro que está aqui na escala, que exige dele uma cognição menos complexa, né, um item não tão complexo, e ele acertou esses outros aqui, tem algum problema aí. Essa é a questão do chute aí, que a TRI, que dizem que ela pega, né? Então é este pegar, entre aspas, neste sentido. Por isso que coerência pedagógica é muito importante. E a gente tem na mesma população grupos de estudantes que acertaram menos questões, mas que tiveram uma coerência ao longo dessa posição na escala melhor, tá? Foram mais coerentes, acertaram 1, 2, 3, 4, 5, aí errou 6, errou 7, acertou 9, acertou 22 e parou aqui, do que um aluno que erra até o 5 e depois começa a acertar todas as outras. Tá? Então a gente tem, aí isso é a falta da coerência pedagógica. Eu tenho que ir nesta ordem, né, que é assim que é entendido em relação a essa cognição e essa aprendizagem, né? Então ele precisa necessariamente dar conta desta habilidade aqui, da 219, para conseguir resolver a de 745. Aqui eu trouxe alguns gráficos para a gente entender comportamento, né? Olha um B alto, né? O que quer dizer um B alto aqui, né? Ele é um item difícil. Então, quando eu vou ver o ponto de virada dessa curva, né, eu tenho ali entre 60% e 70% desses estudantes acertar. Eu não tenho aquela curva perfeita, né? Olha aqui embaixo como eu vou, né? Até aqui mais ou menos uma proficiência de 600, né? Eu tô ali, o aluno vai patinando, chega num momento que só aluno bom que acerta. Então, aí tem alguma questão também. Pode ser aquela específica, isso no Enem costuma cair muito, por exemplo, né? Um nível de dificuldade muito alto. Sabe aquele item que vai muito na especificidade, que me cobra ali algo muito, né, que não me entrega tudo ali naquele item e cobra algo muito específico? É esse item. Um B baixo significa que o item é fácil, né? Então, um B baixo aqui, ó, olha onde ela vira, né? Eu tenho 80% de estudantes ali com uma proficiência baixa aqui para acertar esse item, né? Depois eu penso no C, que é o acerto ao acaso. Esse é o mais tranquilo, digamos assim, né? Ele sempre tem que ser menos de 20%, tá? Que nem esse aqui embaixo. Então, um C baixo, né, significa que um aluno com baixa proficiência tem baixa probabilidade de acertar um item. Um parâmetro C muito alto é um aluno com baixa proficiência que tem uma chance alta de acertar. Esse item tem que ser descartado. O A, que é um dos mais, né, importantes quando a gente pensa em ancoragem e tudo mais.
o abaixo ele não discrimina, esse item aqui, ó, ele não separa. Qual é o ponto da virada que eu entendo aí um corte para saber quem sabe e quem não sabe? Então ele não discrimina, ele é um abaixo, não é bom. Um A alto, né? Ele discrimina bem, ó. Aqui eu sei exatamente, ó, nesse ponto aqui da curva aqui, desse lado tem estudantes que sabem e deste outro ali, estudantes que não sabem. E aí, Rodrigo, aproveitando que a gente está falando dos itens A, B e C, a gente tem duas perguntas aqui, só para você reforçar um pouquinho mais o que seria esse índice de discriminação, né, que vai fazer essa diferenciação entre alunos que sabem e não sabem, e como que a gente diferencia essas questões, né? Da muito fácil até muito difícil. Como que eu considero, né? Ah, eu fiz uma questão aqui que ela é muito fácil, essa questão aqui é muito difícil. Como é que a gente chega aí nesses parâmetros? Tá, a gente tem que olhar lá para a taxonomia de Bloom, quando a gente monta, né, as provas, quando a gente vai pensar, né, na cognição, e a gente tem que ir dosando também, né, junto com essa habilidade que a gente vai pensar no contexto que a gente vai oferecer para o aluno e no objeto do conhecimento. Numa prova como o Enem, isso já vem distribuído. Então, eles fazem todo esse trabalho de olhar para essas questões, né, olhar para a taxonomia, para a cognição, para o objeto e tudo mais, e a complexidade disso, fazem a pré-testagem e aí eles vão descartando. Então, eles conseguem entender, dentro, né, desses limites do índice de discriminação, tem toda uma tabela, né? Então, eu sei que um item é muito fácil, por exemplo, pelo Bzinho, que é o de dificuldade. Então, tem o INEP, ele usa uma tabela que tem um intervalo, e os valores são fixados entre -3 e 3. Então, eu vou desde itens muito fáceis até itens muito difíceis, tá? Então, tem todo esse olhar. E aí, é a posição na escala. Tão importante, né? O professor Dalton fala muito sobre isso. Mais importante, às vezes, mais importante não, tão importante quanto um bom item é saber posicioná-lo na escala. Né? Eu tenho que entender onde é que eu coloco e os meus intervalos aqui na escala, porque essa talvez seja uma questão bastante aí delicada e que pode trazer uma falha nessa prova. Então, eu não posso, né, ter itens muito próximos, eu tenho que entender esse intervalo que eu estou avaliando. Se eu coloco só, por exemplo, itens, eu começo com um item fácil, entendo que é esse 504, né, então eu já parto de um lugar complexo. Né? Se eu tenho uma média 500, numa prova, eu tenho que ter itens que me tragam elementos ali de 200 até 900, enfim. Teve um ano que teve uma prova do Enem de matemática que a gente teve um item com um nível de dificuldade um pouco superior a 1000, para vocês terem uma ideia, né? Que é um item também muito absurdo se a gente for pensar. É difícil isso acontecer, né? De passar de 1000. Né? Mas a gente tem esses casos aí em relação aos parâmetros. Mas tudo isso é avaliado. Qual que é o importante disso? Né? A gente vai olhar lá no módulo Enem nas questões. Né? É importante eu entender essa distribuição na escala, é importante eu olhar, por exemplo, para essas médias desse aluno ali, né? Olhar para a quantidade de acertos e para as médias, para eu pensar na coerência pedagógica. Então, eu não olho para um dado bruto nessa prova, eu tenho que entender, né, esse caminho do pensar desse aluno na prova. Então, eu olho muito mais para a coerência do que para um ranking, do que para uma nota, né, puramente ali, uma proficiência. Então, tem outros elementos que estão por trás. Eu olho para o item, mas eu não olho só para o gabarito, eu olho para o distrator, né? E eu tenho que entender também como isso funciona para eu poder fazer uma inferência, né? Como eu disse anteriormente. De que item eu estou falando? Como é que eu vou trabalhar isso? Né? Por que eu tive problema aí nesse item com os meus estudantes? Às vezes o problema não está com os meus estudantes, está no item, né? Aqui é um exemplo para elucidar essa questão da coerência pedagógica, tá? Então, aqui eu tenho, né, uma situação hipotética, né, mas que pode acontecer, aqui é só para título de ilustração. Então, olha só, o estudante que tirou 310, né, ele acertou aqui 5 itens, né, mas, e observem aqui, o colega dele, ele acertou também 5 itens e teve uma nota 480. Mas olha só o colega, ele acertou aqui, valia 200, aquele item lá, posicionado lá, um dos primeiros da escala, se não o primeiro, e foi indo, ó, acertou 300, 400, um pouco antes de 500, depois foi e errou tudo, ali até 800. O colega dele foi indo e acertou os mais difíceis.
e acertou só o primeiro ali, que é 200. Então, olha só como impactou a nota dele, né? Aqui a gente pensa mais ou menos nessa questão da altura aí com as barras, né, na dificuldade. Então, o que que a TRI ela entende? Eu não pulo esse obstáculo aqui, né, essa barreira, se eu não der conta dessa menor, né? Então, se eu não dou conta de pular essa altura, essa daqui muito menos. Então, um aluno que consegue pular esse obstáculo, obrigatoriamente ele teve que ter passado por esse, né? Se não aconteceu alguma coisa aí que ele teve ajuda e houve alguma manipulação, tá? E é mais ou menos isso quando a gente pensa aí na TRI. Mais ou menos não, é isso. Esse é um gráfico de dispersão que eu gosto muito. Vocês têm no dashboard da plataforma aí de simulados, né? E a gente olha para as áreas e a gente entende, né, essa relação entre o número de acertos e a nota calculada pela TRI. O gráfico de dispersão, quando eu coloco, né, o módulo Enem, ele me traz aquela nuvem que eu vou mostrar para vocês ali atrás, né, aquela cor verde mais clara. Mas aqui eu posso ter ideia dessa questão da quantidade de acertos e da nota desse estudante, da média dele, por cada uma das áreas do conhecimento, e eu posso ver o ponto mínimo e o máximo, né? Então aqui, ó, eu entendo, né? Olha a nota Enem aqui, número de acertos. Para um número de acertos 0, nenhum acerto, eu tive uma proficiência entre 300 e 200, né? Que foi diferente aqui para cada uma das áreas, né? Eu tenho algumas mais em cima, ó. Para quem zerou em matemática e suas tecnologias, teve uma nota do Enem um pouco acima de 300. Então, esse gráfico de proficiência, diferente daquele de distribuição, ele me traz esses pontos mínimos e máximos. Por que que isso é importante de eu pensar no mínimo e máximo? Para a gente poder fazer essa comparabilidade ao longo dessa série histórica, né? Então, eu estou olhando, eu comparo 2018 e 2019, porque a TRI me permite isso, a matriz me permite isso, eu estou comparando coisas que são, né, itens que são comparáveis, mas eu parto de lugares diferentes para entender nota mínima e nota máxima. Então, aqui foi toda essa parte de subsídio, né, o que ampara aí esse nosso olhar para a nossa compreensão dessas notas, desses dados Enem. E as metodologias agora, né, por que é importante essa ferramenta? Uma ferramenta que me traga esses dados históricos organizados. Ela é importante para eu poder fazer um monitoramento sistêmico, né, e contínuo a partir, né, dessas avaliações, desses microdados que a gente chama. Então, como que isso funciona? O INEP, ele libera, né, ele divulga para a mídia todos esses microdados, né, geralmente isso acontece entre maio e junho do ano subsequente à aplicação, e aí tem todo esse trabalho, né, de BI que é feito em cima dessas tabelas aí com todos aqueles milhões de estudantes, né. Então, a partir disso, a gente transforma aquele dado bruto numa informação, nos relatórios que a gente vai encontrar aí na plataforma Módulo Enem, por exemplo. Então, a gente identifica, né, os objetivos, né, e os padrões principais de desempenho que a gente vai avaliar, tá? A partir de todos esses dados ali já compilados e organizados. Qual que é o objetivo específico quando a gente olha para essa ferramenta? Né? A gente tem que compreender tudo que está por trás para a gente fazer uma análise, uma interpretação bem completa desses dados, né? Então, eu olho ali num primeiro momento para essa classificação, eu posso ir lá no módulo, no simulador SISU, mas eu tenho que entender tudo que está por trás, como que essa prova ela se organiza e como que está distribuída. Então, eu parto aqui dessa conversa com vocês com essa concepção de avaliação, né? É isso que eu penso, né? Enquanto sujeito, enquanto professor, e enquanto área ali também que a gente se debruça, né, na FTD, a gente entende, né? A gente fala dos processos avaliativos, né? Então sempre, né, a nossa concepção é identificar resultados, né? Sejam eles parciais ou finais, né? Pelas ações postas em um plano, né, para que essas ações sejam postas em um plano de ação. A gente elenca objetivos pretendidos, né, a prova, né, ela tem que ser importante nesse processo. Eu penso numa avaliação, né, num exame como esse, mas ela pode estar dentro, a serviço de da aprendizagem, né, e tudo vai da intencionalidade que eu dou, pensando aí na avaliação formativa, por exemplo. Né, traduzir objetivos em indicadores, né, definir metas, isso o módulo Enem ajuda a gente bastante, né, essa plataforma, identificar lições e realizações obtidas,
e apontar aí os destaques e recomendações de melhoria, né, aprender, né, são os próximos passos também. Por que eu trago tudo isso daqui listado? Quando a gente olha para a plataforma, a gente tem todas as áreas do conhecimento, né, a gente tem muitos desafios, se a gente olha assim, né, um olhar macro. Né, tem muita frente para eu atacar. Eu vou olhar para a habilidade, eu vou olhar para a competência, eu vou olhar para o objeto. Então, a gente tem que elencar esses objetivos. O que é que a gente quer com esses dados? Né? O que é que eu vou resolver agora, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? O que pode estar a serviço de um planejamento, de algo que eu já tenha, que eu estou trabalhando com esses estudantes, ou algo que eu posso organizar para depois? Ou o que mais impactou? Só vou olhar para as prioridades ali, né? Que eu tenho esse relatório de prioridades e vou atacar nessa frente. Então, é dar sentido para tudo isso que é organizado, né? Como instrumentos e conceitos, né, eu trago todo esse panorama aqui. A gente tem as avaliações internas, são aquelas processuais que acontecem dentro da escola. As externas são os simulados. Em larga escala, são aquelas externas, né? Em larga escala, que me trazem uma matriz que tem toda essa modelagem, né, específica para correção. Eu posso partir de um lugar somativo, de somar pontos, eu posso olhar para uma avaliação diagnóstica, que é aquela que vai me trazer um resultado, né, um dado para eu trabalhar com esses alunos, para eu entender gaps antes do meu início, né, de iniciar aí o meu trabalho com esses estudantes, o meu planejamento, ou numa formativa, que eu vou entendendo ali o passo a passo, né, tudo o que está acontecendo e vou fazendo esse ajuste da rota conforme as aprendizagens elas acontecem. Então, olhem só o arcabouço, né? Quando eu olho para esse dado, eu estou aqui trabalhando uma dimensão, né? Ele se encaixa em algum lugar quando eu penso na avaliação externa, quando eu penso nessa ferramenta, né? Que nada mais é também do que aquele objetivo que eu elenco antes, né? Então, eu tenho vários, né? Posso ter mais de um objetivo geral e todos os meus específicos, né? Mas isso soma, né? É isso que eu quero trazer aqui de dimensão pensando na avaliação nesses dados. O monitoramento ele é fundamental. Eu acho que o módulo Enem, a gente vê o pico de utilização, né? E aí vocês estão de parabéns, porque é um dado aqui, né? Nem sei se eu posso revelar, mas já revelando, vocês, né, enquanto província, acessam assiduamente, com bastante frequência, né, essa plataforma. A gente controla aí, faz o nosso monitoramento para entender como que está sendo aí a performance e os acessos. E é muito importante fazer isso, né? Eu não posso entrar só quando o microdado é liberado. Por quê? É aquilo que eu falei, é muita informação, é muito dado compilado, são várias áreas. É uma tarefa do coordenador olhar para isso, né? Organizar, orquestrar, os professores pensarem, né, trocarem experiências e trocarem pareceres entre as áreas, né? Isso é fundamental. Então, é através do monitoramento, que são esses mecanismos que eu vou estabelecer, né, para acompanhar, né? Eu vou elencar lá todo o meu objetivo, eu vou pensar sobre ele, eu vou fazendo o meu plano aí, né? Vou entendendo o esforço, vou entendendo os recursos que eu preciso, né? Até a próxima aplicação do Enem eu fazer essa comparação, né? Tudo que eu fiz surtiu efeito, né? O que eu preciso mudar em relação ao meu monitoramento, por exemplo, né? Então, é uma etapa fundamental, principalmente quando a gente se refere a módulo Enem. Eu posso fazer um trabalho ali em relação aos meus simulados que eu aplico, né? Eu olho para os dados oficiais e eu vou monitorando ali com simulados. Então, tem sempre algo ali, né, em relação a determinada habilidade, né, eu vou controlando. Por isso que eu falo para vocês, tem colégios, tem professores que optam por trabalhar aí com duas, né, competências, algumas habilidades, né, restringir bastante essa questão do objeto, enfim, para ir fazendo toda essa, para entender, né, resultado, esforço, e aí você vai aumentando. Então, aqui, né, o meu foco, né, o monitoramento, ele traz intencionalidade para o meu processo avaliativo. Então, tudo isso que eu estabeleço, né, que eu já falei, né, estabeleço objetivo, eu penso em indicador, eu comparo, né, e eu apresento esse relatório ali, né, o relatório processual, que eu digo, né, que é um relatório, né, não é para além do da plataforma. Então, aqui eu tenho a definição, né, a partir do que eu olho para os resultados da plataforma, eu defino as questões orientadoras, né, quais dados dessa plataforma eu vou utilizar a serviço, né, da aprendizagem, do meu planejamento, sistematizo, né, e eu faço essa análise e interpretação, tá?
e aí eu tenho uma tomada de decisão. Então, a tomada de decisão, quando a gente olha para esses dados, ela tem todas essas etapas anteriores que precisam acontecer. Aqui é um parênteses que eu abro também, o que é um indicador, né? Então, um indicador é aspecto observável e mensurável que vai me orientar nessa objetividade pretendida, né? Então, quando eu falei da subjetividade lá no início, a gente tem que diminuir, né? Dirimir, assim, o máximo possível essa questão da subjetividade. Então, quando eu olho para um módulo Enem, eu tenho que pensar, né? Eu olho ali, eu tenho essas possibilidades, né? Quando eu tenho desempenho agregado, né, por questão, ele me dá ali competência, habilidade e objeto. Eu tenho cada uma das áreas. Então, eu estou olhando para quê? Que dado é esse que está me orientando, né? Com o que eu estou trabalhando? Qual que é essa, né? O que ele vai me trazer enquanto dado? O que ele vai me indicar para eu poder agir, né? Trabalhar com os estudantes, né? Então, o que é um indicador? Ele tem que me fornecer de maneira simples e manejável informações que orientam a observação da realidade e essa coleta de dados, tá? E aí o que a gente mais tem ali, se a gente for pensar, a gente tem dados organizados, a gente tem indicadores ali. Mas esses indicadores, né, esse trabalho para identificar qual é o indicador que melhor me cabe, me serve, vai de área por área do conhecimento e através ali dessa compreensão do professor. As evidências, então eu tenho, né, os indicadores, que é a leitura sobre o todo para eu definir daí o meu foco de atenção, né, para onde é que eu vou partir, qual será o meu plano de ação, de ataque. As evidências, né, o que atende à necessidade de aprendizagem do estudante. O que eu tenho como evidência para eu poder pensar que vai me ajudar nessa melhoria. Eu vou mostrar lá para vocês o item, por exemplo, né, eu olho para o distrator ou eu olho para a quantidade de acertos na turma, né. Qual dado é mais interessante para eu pensar nesse meu indicador? Né? Então, eu identifiquei que eu vou olhar para distrator. Eu vou olhar, então, para quantos itens, né? Esses itens formarão aí no conjunto. Eu vou agrupar por habilidade, eu vou agrupar por competência, eu agrupo por objeto, né? Que frente eu vou atacar, né? Porque o olhar analítico é aquele olhar fatiado, né? É aquele que eu quebro para eu entender essas micropartes, né? Para eu ter um efeito ali, né? No macro. Então, eu coleto os dados, eu analiso os dados, eu uso os dados e eu vou para o meu replanejamento. E isso acontece, né, o monitoramento, ele entra aqui, ó, eu termino o replanejamento, eu já tenho outra prova acontecendo, eu já tenho outro resultado para comparar, eu já volto ali para o início, né, essa é uma constante, a gente faz isso o tempo todo na escola, por isso que a avaliação, ela está ali do lado do currículo e da formação de professores, né, é esse tripé. Para a escola acontecer, a gente precisa olhar para esses três elementos. E agora, finalmente, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou entrar aqui nesse ambiente demo da FTD, uma escola do Sistema Marista, para a gente poder pensar um pouco nesses gráficos. Então, a gente acessa aqui pelo app.moduloenem.com.br, eu vou usar a escola teste do Sistema Marista, né? E aqui eu tenho só essa palavrinha antes, né? Eu estou falando muito aqui, a gente falou de monitoramento, a gente está falando de indicador, a gente está falando de evidências, né? Então, quando eu olho para uma área do conhecimento, meus indicadores, eles vão partir das competências, das habilidades e dos objetos, né? As minhas evidências, então tudo se organiza em torno disso. E aqui tem um guia para eu entender essa nota do Enem. Por que esse guia ele é importante, né? Foi feito um estudo pela Tuleduc, né, essa empresa que faz todo esse processo aí de BI para nós, da FTD, que organiza esses dados na plataforma. E a gente tem esses dois documentos aqui, que é esse guia definitivo e esse que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O guia definitivo foi um trabalho feito pelo INEP há um tempo, a partir dos itens que melhor, né, discriminam, que tem um melhor índice de discriminação, né, que tem aquela curva perfeitinha que a gente falou. E aí eles construíram uma trilha para a gente entender, para o professor entender essa régua. Então, como a gente fala, né, de um exame, né, do final ali do ensino médio, a gente tem essa trilha. Eu tenho lá na matriz, vocês se recordam que eu apresentei os objetos e tudo mais?
Então, eu tenho aqui por área do conhecimento, né, esses itens que foram aí destaque, que tiveram um bom índice de discriminação, eles construíram um percurso para a gente pensar nesses caminhos, né. Então, em relação a objetos, a gente vai encontrar todos aqui referendados nesses temas e as 30 habilidades aí distribuídas em todo esse percurso. É uma trilha grande, né, aqui a gente está em ciências humanas e suas tecnologias, mas a gente consegue entender um pouco essa organização olhando, né, às vezes para ficar mais tangível, a gente olha aqui para o objeto, para o contexto associado. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, o item 680, ó, identificar os principais focos propagadores da cultura grega na antiguidade, né? O 677, analisar características de cidadania, tá? Então é só um parâmetro, né? É uma atividade aí, que detona, é um disparador para a gente pensar nestes elementos, nas competências, nas habilidades, tá? E nos objetos do conhecimento. Então, aqui eu tenho o módulo Enem, eu entrei na minha escola teste do SME, e eu tenho aqui o meu desempenho, então aqui eu estou falando de ranking, ó, eu tenho os meus relatórios de classificação que estão lá naquele nível 1 que eu mostrei inicialmente, para cada uma das áreas do conhecimento e redação. Aqui eu já tenho as prioridades em 2019, tá? Então eu tenho as habilidades listadas, ó. De repente eu tenho essa evidência aqui, né? A plataforma já detectou isso para mim, né? Eu tenho prioridades aí, né? Prioridades em relação aos meus concorrentes, né? Em relação a todo esse universo. Quando eu penso em médias e o posicionamento da escola, eu posso olhar para competências e eu posso olhar para o objeto do conhecimento. Notem que quando eu vou ali em ciências humanas, eu tenho a habilidade 21, que é identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Como competência, eu tenho a competência 5 e 3. E o objeto do conhecimento, ó, características e transformações das estruturas produtivas, a globalização e as novas tecnologias de telecomunicação. Então, quando eu olho lá, identificar o papel dos meios de comunicação, conversa com a minha habilidade, é o mesmo objeto, é o mesmo assunto. Mas pode ser que não, né? Então, pode ser que eu tenha aqui o impacto de um objeto e um outro, né, e o estudante também ali, os meus estudantes sendo impactados por uma habilidade, né? E são essas escolhas que eu tenho que fazer. Eu acho muito difícil, enquanto professor, né, professor de história que sou também, pensar nisso separadamente, tá? Mas a gente tem aí ao longo da educação brasileira, né, a gente teve um momento de olhar fortemente para o objeto. Hoje em dia fala-se muito de competências e habilidades, o que é fundamental, a BNCC traz isso, mas a gente tem que ter este olhar sistêmico, né, a gente tem que olhar para tudo, para esse conjunto. Eu não penso numa cognição, numa operação mental, sem ter um objeto por trás, não é? Uma habilidade não é aquele saber fazer, para que eu faço isso, né? Então eu preciso entender, né? E aí eu vou dar um exemplo clássico aí, né? Quando eu olho para matemática, para parábola, eu, enquanto estudante do ensino médio, pensava muito no A negativo, é a parábola para baixo, côncava para baixo. Então eu organizava alguns esquemas, como se fosse um jogo, mas que não me traziam respostas do porquê aquilo, né, de fato, né? Então, é isso, né, que eu penso na competência, que eu penso nessa habilidade, do que me serve aquilo lá nos dias de hoje, né, de um saber fazer, como que eu relaciono isso, como que eu vou para além do A negativo, que ela é côncava para baixo, é o porquê disso, é eu começar a pensar nesses elementos, tá? Então, aqui eu vou clicar no de classificação. E aí, o de classificação, né? Eu não vou entrar nesses gráficos, eu vou partir aqui para o gráfico de perfil, tá? A gente vai, né? Devido ao tempo, eu vou direto para esses mais pedagógicos. O gráfico de perfil, ó, ele me traz um comparativo entre as áreas, e aí eu faço aqui uma ressalva, né? Por que a gente trabalha cada professor dentro da sua área, e aí os professores que tiram esses pareceres e a gente conversa em conjunto. A gente não compara notas. Lembrem-se, né? A gente tem uma nota mínima e uma nota máxima diferente para cada uma das provas. Eu não posso dizer que se o meu estudante tirou 900 em ciências humanas e 800 em ciências da natureza, que tem um problema aqui entre essas áreas, não tem nenhum.
né? Às vezes o máximo em ciências humanas era 900 e aqui em ciências da natureza era 800. E é por isso que eu tenho essa diferença. Então eu tenho sempre que ponderar essas questões. Como eu não comparo área, porque essas escalas são diferentes, os itens são posicionados de maneira diferente, os assuntos, os objetos são diferentes, né? As habilidades, aquilo que é exigido, né? Pensando na habilidade de uma forma aí geral, eu uso esse gráfico de radar para eu entender como é que eu estou, tá, frente aí a cada uma dessas áreas do conhecimento. Então eu tenho também sempre a média das minhas concorrentes, porque essa plataforma ela é estratégica neste sentido, né, de sempre imitar aí um comparativo com os meus concorrentes. E esse é o gráfico de perfil, para eu entender como eu estou em relação a essas áreas. Olha a redação aqui, né? Então, o colégio, de certa forma, ele vai bem, acima de 750, né? Olha, né? O colégio, 755 pontos de média. Então, é um bom exercício para eu ter essa compreensão visual. Depois, quando eu vou em desempenho por questão, aqui na plataforma, desempenho por questão é onde eu vou enxergar as minhas provas por área do conhecimento. Tudo que eu tenho em vermelho no módulo do Enem significa que eu estou em desvantagem, tá? E a desvantagem é sempre em relação aos concorrentes que eu coloco no meu estudo. Tá? Mas aqui, ó, eu tenho toda a prova para eu analisar, tá vendo? Ó, eu tenho cada uma das 45 questões por cada uma das áreas do conhecimento e a minha performance, né, o meu aproveitamento em cada uma delas. Então eu vou clicar nessa questão 52, que eu fiquei menos 14,97 pontos percentuais diferentes em relação aos meus concorrentes ali. Quando eu clico, ó, aparece este outro relatório, então eu tenho toda a questão, lembram-se dos textos base, do enunciado? Aqui, ó, o meu item todo, né, com gabaritos, distratores. Eu clico aqui nas abinhas, ó, eu tenho a referência na matriz Enem. Então, esse item trabalhou a competência 3, a habilidade 14, e aqui tem o objeto do conhecimento descrito. A sentença descritora, qual é a exigência, né, cognitiva, essa operação? Eu peço para o aluno comparar diferentes perspectivas sobre o papel do Estado na economia em diferentes épocas. Olha aqui os distratores e a explicação de cada um deles, né? O B é o meu gabarito, que está com o tique, né? Aqui essa bolinha verde. O A, eu tenho a explicação, né, do que é, né? Por que essa alternativa está errada. Então, percebam a pista, né, que ela me dá. Por isso que é importante eu entender, né, qual é o distrator mais apontado ali, para eu poder fazer esse trabalho. Eu tenho o apoio didático, então, né, qual necessidade didática? Né, as grandes navegações e suas características, materiais de apoio. Isso costuma cair em qual série do ensino médio? Na segunda, no 7º ano do ensino fundamental e no 8º ano do ensino fundamental. Olhem só que precioso isso aqui, né? Eu gosto muito dessa questão da série usual, porque a gente pode entender essa progressão. Tá? Eu estou falando de habilidades, eu estou falando de contexto, de objeto do conhecimento. Então, ó, eu começo a trabalhar isso lá na 7ª série. Um relatório que foi produzido pelo INEP, ele evidenciou, né, que a grande questão do Enem, né, em relação a essas habilidades, as competências, é no ensino fundamental, não necessariamente é no ensino médio, porque faltam elementos ali para o estudante do ensino médio dar conta, né, de questões ali, né, de aprendizagens no ensino médio. Né? Um dos motivos é o nosso currículo, que também é muito extenso, enfim, por isso que a BNCC vem com esse recorte, não é currículo, mas, né, está a serviço do currículo, é um recorte para a gente pensar em aprendizagens aí fundamentais, né? E aqui a curva característica. Olha só essa curva, né? Então, é uma questão aqui que eu posso dizer que é uma questão que discrimina, tá? Então, eu tenho uma curva aqui, uma assíntota boa, né? A partir de 600 aqui, né? Eu tenho aqui entre 600 e 700 esse ponto de virada, né? Então, o estudante, ó, com proficiência 800, ele tem um aproveitamento de 81, então 81% de chance de acertar. E aqui o meu estudante, né, com 300, ele está acima, tá vendo? Lembra que eu falei? O ideal é que o Czinho ele esteja abaixo de 20%. Aqui ele está um pouco acima de 25%, tá? Poderia ser menor ainda. Então eu tenho se eu for olhar para o elemento lá do C, por isso que a gente quando posiciona, quando olha para esse item, a gente tem que ter muita parcimônia também, né? É um item bom, mas que tem uma falhazinha aqui no C, né? Ele sobe um pouco ali dos 20% que a gente entende.
Então, esse é o desempenho por questão, e aí quando eu olho o desempenho agregado, no desempenho agregado é onde eu faço, lembra a nossa conversa de indicador, de evidência? Quando é agregado é tudo aquilo que eu junto. Posso olhar só para o objeto do conhecimento, por exemplo, né? E aí eu estou olhando para o objeto, em qual área que eu estou olhando isso? Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, matemática? Estou olhando para a redação, né? Eu estou olhando contra quem aqui, né? A gente não está muito nesse foco das concorrentes, mas eu tenho uma série de elementos, por isso que quando eu falo, né, quando a gente monta o estudo, isso é muito precioso, porque aí tem uma estratégia também, né? Se eu quero me entender em relação a determinado colégio, seja porque esse colégio aprova muito e aprova nos cursos de medicina, tem uma procura muito grande, então há um trabalho que está sendo feito ali consistente que está revelando, né, a fotografia de muita aprovação. E é nele que eu quero me espelhar, por exemplo, tá? Então aqui, quando eu olho para o objeto, percebam que diminui, ó, né? Eu posso ter menos objetos e aí ter o objeto que se repete nessa prova, e aí é um outro olhar, né? Então eu vou juntar objeto. Eu posso olhar para a competência, vamos olhar para a competência e entender esse recorte, né? Quando eu olho para a competência, ó, na prova inteira de ciências humanas, eu tenho aqui 6 competências, né? As 6 competências aqui listadas, com as habilidades agregadas aqui. Então, percebam que um trabalho por competência vai me demandar um esforço de olhar para várias habilidades. De repente, eu olho lá para a habilidade, eu já tenho um resultado nessa competência, né? Então, fazer este trabalho, né, de análise, né, de olhar para esse dado, né, a plataforma ela não me dá isso, né? Precisa dessa análise, de sentar e trabalhar em conjunto, né? E é esse o esforço que eu falo, né, que eu sempre me refiro em relação a essa ferramenta. Depois aqui eu tenho a evolução do desempenho agregado. Eu vou direto agora para o de prioridades. Esse de prioridades é um dos relatórios mais importantes, como eu disse, da plataforma, né? Então aqui também eu olho para o objeto, para habilidade, para competência e para cada uma das áreas. Um dado novo aqui é que eu olho para este ano, né? Para toda essa série histórica. Por que que isso é importante? É importante porque a partir de 2009 é quando eu tenho a correção pela teoria de resposta ao item, e aí é que eu posso garantir essa comparabilidade, né? Essa série histórica aí, né? Esses dados, né? Olhar de maneira longitudinal ao longo desse tempo aí, e eu posso entender comportamento. Eu vou mostrar depois para vocês o que é mais recorrente nessa prova. As minhas prioridades, elas foram, né, foram alteradas ao longo do tempo, o que era prioridade agora não é mais, né? Eu posso olhar muito para a área de ciências humanas, eu posso olhar para a redação, né? Redação é algo muito vivo, é algo dinâmico, é sempre aquela caixinha de surpresa, né? Mas assim, tem um trabalho todo sendo feito com redação, né, que a gente, né, chama de acelerador de resultados, mas porque é importante, né, eu acompanhar essas mudanças e o que está acontecendo. Eu acho que para qualquer uma da área do conhecimento, eu sempre puxo muito para a história porque é a minha área de formação. Então aqui, ó, tenho as competências listadas. Então eu tenho a importância, quanto maior essa bolotinha aqui, esse círculo, maior é a minha prioridade. Esse gráfico ele é um dos mais complexos, porque o que o algoritmo faz? Ele vê o aproveitamento no item, na questão, o peso que ele teve na prova, né? Então quanto mais para a direita, maior é o peso, e aí ele vê a minha desvantagem, né? O terceiro elemento aí que está invisível é a desvantagem em relação ao meu concorrente. Ele trabalha aqui, quando eu clico, ó, com a prioridade relativa e a prioridade absoluta. A prioridade relativa é dentro da área do conhecimento. Então, a relativa, eu vou olhar para a área de ciências humanas, pode ser filosofia, sociologia, geografia ou história. Quando eu olho para a absoluta, eu estou comparando as áreas, tá? Porque daí eu penso no cômputo geral, né? E olhando aí o quanto isso impactou na nota, na média geral desse estudante com cada uma das 4 áreas do conhecimento, tá? Com cálculo aí pela TRI. Aqui tem um vídeo do professor Laurelli, tá? Tem vários vídeos tutoriais, mas este em especial eu recomendo que vocês assistam, tá? A plataforma traz aqui sempre a matriz para apoiar, né? Quando a gente entende que é importante ter a matriz como subsídio, a gente traz. E tem aqui este gráfico, esse guia rápido, tá? Eu estou mostrando desse porque eu acho esse relatório extremamente relevante. Então aqui o que eu encontro, como eu leio, o que eu faço. Todos os relatórios têm isso, tá? Mas esse aqui eu acho que ele é especial e eu tenho aqui depois a evolução dessas prioridades.
tá? Eu vou passar então para o simulador, para a gente não perder. Então, o que que é o simulador? O simulador é aquele que, né, ele tem esse nome de simulador, porque aqui, ó, tá vendo todo esse universo atrás que eu falei para vocês antes, do verdinho, claro? Ó, eu tenho o meu colégio que ficou em primeiro lugar, né, ele fez 677 pontos, pensando no filtro que eu coloquei aqui, né, sempre eu tenho que destacar isso também, e aqui o colégio ali 304 com 482 pontos, tá? Quando eu coloco aqui, né, quando eu mudo para a média nacional, todo esse universo aí da população e as notas mínimas e máximas, elas se alteram, tá? Então eu vou deixar aqui na regional particular. Aqui eu tenho novamente competência, né? Objeto do conhecimento e habilidade na área de ciências humanas, ó, 630 pontos. Por que que é importante? Ele me traz essa informação, ó. Então, o meu colégio teve 60% de aproveitamento nessa competência 1, na área de ciências humanas. Os meus concorrentes tiveram um aproveitamento de 64 pontos, então eu fiquei 4 pontos percentuais atrás, por isso que eu tenho essa diferença de menos 4, né? Colégios com aproveitamento inferior ao meu, 99,2%, então isso é um dado favorável para mim, né, enquanto colégio. E o máximo aproveitamento no Brasil foi de 78%, então eu quase tive o máximo de aproveitamento, né? Então, eu olho para... Por que que eu gosto? Aqui, quando eu mudo esse percentual de aproveitamento aqui, eu tenho uma resposta pensando nos pontos e na minha mudança de posição do ranking, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que é que eu mais gosto aqui. Eu gosto de todo o histórico que ele traz, ó. Desde o Enem lá de 2019, olha como essa competência ela caiu, tá? Ela foi cobrada, né, exigida nesse exame. Cada uma desses números aqui, eles se referem a um item. Então, ao longo, né, desde quando começou a TRI, ó, é muito alto o número de questões em ciências humanas com essa competência. Olha em 2019, né? Então, olha como impacta isso, né? Então, quando eu simulo aqui, eu vou pôr 100% para a gente ver. Eu tive 100% de aproveitamento, mexendo em uma competência só. Eu estou com 630, vamos ver. Ó, eu fui para 632 pontos. Percebem? Na competência 1. Então, eu já tive uma mudança significativa. Eu estou falando de Enem, e Enem 1 ponto percentual faz toda a diferença, né? Principalmente nos cursos mais procurados, tá? E nos vestibulares mais concorridos. Agora, quando eu olho para uma competência 1, e eu vou olhar para esse item, eu tenho que entender, né, quando eu clico aqui, eu vou de novo para aquele relatório. Então, que item é esse? Qual habilidade é essa, né? Porque eu tenho a competência 1, mas eu tenho várias habilidades associadas, né? O que que eu tenho aqui, né? Deixa eu olhar para essa curva e entender isso também. Então, percebam quando eu falo lá das evidências, quantos elementos eu tenho, né, para eu poder mexer aqui 2 pontos percentuais em uma competência só já fez toda essa diferença. Imaginem, né, para cada uma das áreas do conhecimento, se eu elenco ali trabalhar uma determinada habilidade ou mais de uma para determinada competência, né? Entendem? Então, né, se eu fizer um trabalho sozinho, coordenador da escola, eu não dou conta. Uma porque a gente precisa das expertises das diferentes áreas, né, dentro das áreas de cada um dos componentes. Então, né, eu digo que essa ferramenta é aquela ferramenta de vamos trabalhar todos juntos e vamos aí obter o melhor, né, olhar para esse planejamento e vamos nos debruçar sobre essa ferramenta. Eu acho que em relação ao módulo Enem, pessoal, desculpem a correria, essa fala corrida, que eu estou olhando ali para o tempo, eu vou ficando assustado. Então, eu vou passar aqui rapidamente os slides, depois eu vou compartilhar. Eu falei ali das chaves, né, dos relatórios que pedagogicamente eu considero mais, né, importantes, relevantes. Aqui foi um estudo que a gente fez no segundo grupo, né, então eu olhei ali para a posição, eu pensei nessas notas mínimas e máximas, com e sem redação, tá vendo? Eu compilei esses dados para eu poder ter uma dimensão, olhar melhor, então eu extraio isso da plataforma, organizo e eu vou pensar. Eu trouxe aqui os mínimos e máximos de 2018 e 2019 para eu entender com e sem redação, já que a redação tem sido tão importante neste exame, né? Aqui alguns exemplos dos gráficos que eu tratei. Esse daqui de redação do Enem é fantástico, eu faço questão de mostrar, e especialmente para a área de LCT,
Esse foi o primeiro ano que o Enem ele divulgou todos os, né, além das matrizes, ele divulgou os manuais de correção de redação para cada uma das competências e ele inicia, né, aqui essa lista com as situações que levam a nota 0. Então, é um material bastante rico, né, que vale a pena, eu acho que vale a pena um trabalho aí bastante voltado para todas as áreas do conhecimento, né, que redação ela envolve tudo, e é bastante interessante, eu acho que, né, é muito rico, vale super a pena a leitura. E pensar aí nessa redação que tem sido aí o diferencial para muitos estudantes, né? Então aqui tem todo o esquemazinho, né, que ele vai trazendo esse gráfico para explicar, né, essa nota. As competências prioritárias a gente também tem que elencar, tem que entender, aqui eu trouxe em linguagens em 2019, né, o que a plataforma apontou, a questão 32, 13, 44, né, a partir das competências listadas eu fui lá no gráfico de questão e fui buscar cada uma dessas competências e fiz um trabalho ali para entender de que item ele está falando quando ele me traz competência, né? Então eu preciso listar, a partir das competências, que habilidades são essas, né? Então as competências me trouxeram ali em linguagens e códigos a habilidade 21, 23 e a habilidade 4. Né? Qual foi a prioridade, né, nessa série histórica? Olhem só, né, eu fiz aqui da direita para a esquerda, em 2016 foi 1.36, né, então foi aumentando a relevância dessa habilidade na prova, tá? Para todas essas habilidades aqui, né, a gente teve ali para cada uma dessas, associadas àquelas competências que eu trouxe anteriormente. Vou relacionar a habilidade com o objeto, né, essa habilidade 21, qual é meu objeto prioritário também? Eu preciso entender isso, né, então a plataforma me traz tudo isso listado, me traz ali em caixinhas separadas e eu tenho que juntar, né, então a outra questão que eu coloquei, a gente tem que olhar para a competência, habilidade e objeto em conjunto. A gente não pensa um separado do outro, tá? Mas eu posso, por exemplo, dar ênfase em trabalhar esta habilidade com este objeto que é prioritário e inserir vários outros objetos, né? Se essa habilidade 21 é recorrente e ela é importante para mim. Aqui é o simulador, então, né, eu listei ali porque eu considero o simulador importante, por conta do banco de questões, né, ele me traz ali a sugestão, eu trouxe ali, né, eu vou olhar para 3 habilidades, um exemplo para eu já inserir no meu planejamento, no meu plano de ação, e para eu entender a melhoria e o impacto nos meus resultados. Aqui tem aquele último caderno que eu falei para vocês, que é do trabalho em sala de aula, tá? Tá com hiperlink todos esses documentos. Esse também é muito importante, eu faço questão de mostrar para vocês rapidinho. Ele está do lado do guia definitivo para entender a nota do Enem. Então, aqui, trabalhando as habilidades em sala de aula, tudo isso que a gente conversou aqui, em relação a essa parte pedagógica, a plataforma ela me traz. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Olhem só, ele me traz a taxonomia de Bloom para eu pensar, e as tarefas relacionadas, né, apresentadas na matriz de referência do Enem e os níveis dentro da taxonomia de Bloom. Então, linguagens e códigos, né, eu tenho ali a cognição de identificar e reconhecer que está no nível 1. Entendem? Né? Olha só o trabalho, né? Nível 1, nível 3, nível 4, nível 5, é a ordem que eu tenho lá na minha escala de proficiência, né, que vai aumentando a complexidade daqueles itens também. Então, é todo um trabalho aqui que pode ser feito, ó, o passo a passo. Depois eu seleciono as habilidades. Então, quando a gente fala muito de planejamento, de plano de ação, né, a gente tem que olhar para essas áreas e entender isso, tá vendo? Ó, entender né, eu estou trabalhando essa habilidade, qual que é a tarefa? Qual que é o conteúdo, que é o objeto que está ali? Em que contexto que esse objeto ele está sendo trabalhado? Isso tudo é importante para eu, né, disparar essas questões, né, trazer a intenção aí deste trabalho na sala de aula para os estudantes. Isso varia de área do conhecimento para área do conhecimento, né? Os dados eles estão aí, mas aí é o professor junto com os estudantes, né, os professores que fazem valer e vão trazer a intencionalidade. Então é um documento muito bom, esse eu gosto muito, eu uso como carro-chefe, né, quando eu faço alguma formação mais direcionada. Aqui é um exemplo do simulador, né, eu trabalhei com 2 competências nessa escola teste lá simulando, eu fui de 603
para 606 pontos. Aqui são algumas outras sugestões de quadros organizadores de dados e informações. Eu já, né, em conversa com o Matheus, com a Deise, vocês já fazem esse trabalho muito bem, né? O plano de trabalho que contém indicadores, evidências, a coleta, a análise, né, o uso de dados, né? Então eu trouxe aqui as premissas listadas, né? Então, eu tenho informação, eu tomo uma decisão, com essa decisão eu vou para a ação, então a informação é a habilidade, a minha decisão é trabalhar com uma dessas habilidades, eu vou trabalhar com duas, eu vou para a ação, então vou entender como é que eu vou trabalhar essa habilidade, tem um cronograma, né? A gente trabalha muito ali na avaliação com prazos e datas, e a gente vai fazendo esse monitoramento, né? É importante a gente entender sempre esforço, eu acho, tá, pessoal? É por isso que eu falo muito do cronograma, né, e do monitoramento. Em quanto tempo, né, e isso a gente vai fazendo, é na prática mesmo, é na ação. A gente vai entendendo ali que, de repente, eu começo com 2 habilidades, uma competência, eu entendo que eu posso ir mais, né, porque o ritmo daqueles estudantes naquela turma, né, o ritmo me permitiu ir mais rápido, avançamos e tal. Aqui é o registro do plano de ação, então tudo que a gente entende ali enquanto área de avaliação que tem que conter, né, os objetivos, as lições aprendidas, o cronograma, né, o que foi proposto e o que eu realizei. Então, às vezes eu listo ali 10 habilidades, mas consegui trabalhar com 3, é um dado, eu preciso entender esse dado. Toda vez que eu lanço algo, né, eu tenho uma resposta, eu preciso lidar com isso e também correr para corrigir ou para continuar nesse ritmo, por isso que a avaliação ela é tão importante. E aqui é a metodologia do ciclo PDCA, que vocês já utilizam também, que fazem isso, né, muito bem. Pessoal, vou deixar agora aqui aberto para dúvidas, vou passar a bola para o Matheus, eu estendi um pouco do nosso combinado, Matheus, desculpa, eu me empolgo, começo a falar e eu vou embora. Eu vou passar agora para você, se tiver alguma pergunta, acho que você tem alguns recados também, né? Tranquilo, Rodrigo. Não, só fazendo uns comentários aqui, teve a professora Simone Aparecida que comentou para a gente aqui que ela usa esse trabalho de utilização do módulo Enem no colégio dela. Ela conseguiu elencar lá todas as habilidades que caíram aí no Enem na área de linguagens desde 2019 e assim ela vai orientando o trabalho no colégio de acordo com essas habilidades prioritárias. Isso é muito bacana, essa fala da professora, né, que já vem utilizando. E teve a fala também do professor José que perguntou um pouco como vai ficar o Enem seriado. A gente está aguardando essas definições do INEP, professor. Elas foram prometidas aí para agosto, a gente já está terminando setembro, a gente não sabe ainda como é que vai ser o Enem seriado, como é que vai ser o modelo de redação, a matriz, mas assim que sair, a gente já vai repassar isso para todos os colégios. A gente vai passar a formação, esses slides do Rodrigo para as escolas, para que ela chegue até vocês aí. Mas 2 materiais super interessantes que vocês podem achar jogando no Google é o Como Entender a Nota do Enem. Se você jogar no Google, você encontra esse PDF. E Como Trabalhar com Habilidades e Competências em Sala de Aula. Você também acha ele fácil na internet, né? A gente consegue fazer isso muito bem. A gente sabe que o espaço de tempo é pouco, mas acho que o que a gente queria hoje aqui era fazer essa sensibilização da importância da utilização dos dados, né? Porque assim, gente, se a gente olha para os dados do Enem, por exemplo, e aí vê lá que a gente identifica assim que todo ano os nossos alunos estão indo muito bem em aritmética, estão indo muito mal em geometria, por exemplo, a gente pode fazer uma reflexão sobre a nossa prática pedagógica, né? Quando eu ensino aritmética, quando eu ensino geometria, o que que eu faço? O que que tem de diferente? Por que que numa todos os meus alunos vão bem, independente da turma, e por que que na outra eles sempre vão mal? E essas análises vão melhorando a nossa prática pedagógica, vão afinando os nossos processos dentro da escola e a gente consegue melhorar. O pessoal está perguntando, né, como que a gente pode aprender mais sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma dica, gente, que pode ajudar todo mundo nesse sentido aí. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês de novo. Voltar aqui, compartilhamento, minha área de trabalho, liberar ao vivo. Então, a gente falou muito assim, porque a gente falou do módulo Enem, falou de itens, falou de taxonomia de Bloom, e às vezes o pessoal até comentou ali, o Jeffrey, o Eduardo, o professor Johnson também falou assim, nossa, a gente precisava de mais informações sobre essas temáticas, né, que elas são muito ricas e importantes.
Eu acho que uma dica que eu queria dar para vocês hoje, gente, é o consultoria online da FTD. Se você jogar lá no Google, consultoria online FTD, vocês vão entrar nesse site aqui. E eu acho que é uma plataforma muito bacana de vocês explorarem, porque aqui dentro você vai se cadastrar, você vai colocar o CNPJ da escola onde o professor dá aula ou o código INEP da escola. Se o professor não sabe, você pode pegar com o seu coordenador de área ou seu coordenador pedagógico. Vai colocar ali, criar o seu usuário e senha, e aí vai poder acessar a plataforma. Quando o professor entrar na plataforma, tem os cursos da área de avaliação educacional, que eu acho que são os mais legais aqui, que estão dentro aqui da plataforma. Não é porque o Rodrigo está aqui com a gente hoje, mas é porque dentre eles aqui, eu acho que os de tecnologia educacional, como falar da Iônica, e os de avaliação educacional são os mais interessantes para a gente fazer. E lá na área de avaliação, vocês têm um sobre, que eu acho muito bacana de fazer, que é o de elaboração e análise de itens com base na TRI. Então, como que eu elaboro um item, né, gente? Como que eu pego a taxonomia de Bloom lá e consigo elaborar um item que eu posso utilizar na minha prova, no meu simulado, para avaliar os meus estudantes aí de nível fácil, médio e difícil. Então, esse curso ajuda bastante também. Outro curso que é super bacana é o de rúbricas, né? Como que eu posso potencializar a minha avaliação através de rúbricas? Às vezes a gente tem muita dúvida como que eu avalio um projeto, como que eu avalio um trabalho que o aluno entrega, então a rúbrica pode ajudar isso também. É, o Transformando os Dados em Ações Pedagógicas e o Gestão Escolar a partir de Evidências de Aprendizagem também são cursos muito bacanas, porque assim, a gente faz simulado, a gente faz prova, faz Enem e a gente tem um oceano de informações. Como que eu pego essas informações e transformo em minha prática didática? Esses cursos aqui, eles ficam disponíveis all time para vocês podem entrar a qualquer momento do ano e fazer eles. O professor faz no seu tempo, não é prazo, você vai lá, se inscreve, é muito bacana. Então, a dica que eu dou hoje é assim, se inscrevam na plataforma de consultoria online lá da FTD e façam os cursos que vocês têm mais afinidade, é uma maneira aí de vocês é, avançarem nessas temáticas, né? Talvez vocês combinam entre colegas, cada professor assiste um curso, depois vocês trocam essas informações, debatem o que foi discutido, assistem uma aula junto, eu acho que é um processo muito bacana aí que vocês podem vir a fazer na unidade de vocês. Rodrigo, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Acho que foi muito significativo para todos os professores que participaram, né? Como gerar simulados por área, a gente pode gerar os simulados, tem um professor perguntando, a gente pode gerar o simulado interno aí, construindo as questões, utilizando a taxonomia de Bloom aí para definição dos níveis, ou através do banco de questões da Iônica, eu acho que é bem bacana de fazer os simulados também. A professora Rita perguntou dos vídeos, os vídeos vai estar lá na apresentação do Rodrigo, que a gente vai encaminhar para os colégios para passar para vocês. No começo da apresentação, eu falei dos 8 colégios que chegaram aqui, gostaria de mandar uma boa noite também para Palmas, Patamares, Sagrado Coração e Natal, que entraram depois aí e mandaram um oi, também estão com a gente aqui. E gostaria de agradecer você, Rodrigo, pela sua presença hoje aqui, por compartilhar os seus conhecimentos com os nossos professores, né, por falar aí sobre, a gente também acredita muito nesse tripé, avaliação, formação de professores e currículo, é o que a gente vem investindo aí para fazer essa entrega de educação de excelência, né, a gente acredita que a gente tem como obrigação marista, né, como nosso compromisso da educação integral e dessa formação para a vida, a gente fazer uma boa entrega para os nossos estudantes. Eu sempre brinco, né, o nosso estudante, ele não é Jesus Cristo que morre no final de semana do Enem e ressuscita no outro dia. O Enem faz parte da vida deles, os vestibulares fazem parte da vida dele, são importantes portas de entrada aí para a concretização do projeto de vida que esse estudante tem. Então, é nosso dever também, enquanto Marista, preparar os estudantes para essas avaliações. Então, eu agradeço, Rodrigo, aqui em nome do Marista Centro-Norte e dos mais de 650 professores que estiveram presentes hoje aqui com a gente, pela sua disponibilidade e por estar aqui hoje aqui compartilhando o seu conhecimento com a gente. Então, de coração, muito obrigado, viu, Rodrigo?
Matheus, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer todos os convites. Eu me sinto bastante honrado. Espero ter correspondido e estou à disposição. Adoro falar de avaliação, de currículo. Eu acho que o nosso papel o nosso objetivo maior é sempre com a aprendizagem, é sempre fazer a educação com E maiúsculo acontecer na escola, né? Sim, Obrigado. com certeza. Então, fica aqui a nossa gratidão. As escolas, fica o convite também, aquelas que quiserem dialogar internamente e pensar em oficinas, outros momentos de formação, a gente está aqui à disposição de vocês para dialogar, para marcar e fazer tudo isso. Rodrigo, o pessoal também está mandando aqui no chat bastante obrigado, gratidão, desejando boa noite. Então, desejo a você, Rodrigo, todos os participantes, né? Uma boa noite aí, um excelente final de quarta-feira, um ótimo final de semana também. A gente está se aproximando aí já do final de semana. E acho que é isso, gente. Acho que o resumo de hoje, né, a palavra final que fica aqui hoje é assim, né, a gente olhar para esse oceano de informações e refletir como isso pode impactar e melhorar a nossa prática pedagógica, né, a gente entender que a avaliação não é o final do processo de ensino-aprendizagem, mas ela é uma oportunidade de a gente fazer uma reflexão, de repensar a nossa prática pedagógica, de reorientar os nossos caminhos, de mudar o nosso percurso formativo. Então, que a gente comece a ver aí a avaliação não como o final do processo de ensino-aprendizagem, mas como uma maneira de a gente potencializar ele e entregar essa educação de excelência aí que a gente tem compromisso enquanto marista, enquanto educador marista. Então, uma boa noite a todos vocês, obrigado pela presença aqui hoje e que Champanhar e a boa mãe abençoe a cada um e a cada uma de vocês, gente. Até a próxima. Obrigado, boa noite.